bem-vindos a mais um Papo Essencial. E hoje, não vou nem falar. Não, deixa eu falar primeiro aqui dos nossos patrocinadores. Vou nem falar quem tá aqui hoje. Bom, vou começar aqui falando dos patrocinadores. Bota na câmera do meio aqui. Vou começar falando do Ranchou, que lançou aqui, um drink com a paleta de cores hoje. Tô combinando com o drink. Ele pensa até nisso. Ranchou Eventos, o seu evento em meio à natureza aqui em Ribeirão Preto. Então, qualquer evento que você precisar fazer, o contato dele tá aqui na descrição. Falar também da loja Já Foi Dela, que é quem patrocina todos os nossos looks aqui do podcast, do Instagram, em tudo que vocês sempre votar com looks Já Foi Dela, tá na descrição também. E falando de beleza, vamos falar também da clínica Gil Souza, que é estética e fisioterapia integrativa. Então tem muita coisa legal lá também. O link tá aqui na descrição do vídeo. E agora vou falar com ele aqui, que já tá dando risada antes de começar. Ah, não dá, né, pra não rir. Não tem jeito. Não dá pra levar a sério. Gente, o Vitão... Ele é... Aqui, já botei a intimidade pro pessoal aí te chamar de Vitão também. Não, Vitão virou agora... sobre. Já virou nome, já. Virou nome. Virou nome. Não é nem sobrenome, virou nome. O Vitão é, assim, dono e proprietário. Dono e proprietário de tudo isso aqui. Eu tô até com medo de mexer no microfone hoje pra não quebrar. Uma palavra... E aí você tá presencial aqui, você tá vendo, aí vai que quebra, tem que pagar, né? Isso é verdade. Inclusive, o Zanon já me mandou as notinhas ali do que aconteceu nos últimos programas aqui. Falei, bom, vou aguardar do aqui. Meu? Opa! Ah, pelo amor de Deus. Temos polêmicas. Tem mesmo? Ah, tem coisa que aconteceu. Ele me passou depois ali um relatório. Cancela aí. Mas dono é uma palavra muito forte. Eu ainda não tô acostumado com isso. Não. Falar assim, você é dono disso tudo aqui. Porque assim, primeiro que... Eu já vou até começar falando aqui, tá? Você não me fez uma pergunta, mas essa palavra dono... Só vai, pode ir. Ela é muito forte pra mim, porque assim, eu não sinto que aqui nada é meu. É engraçado isso. Eu sinto que tudo que tá aqui eu estou somente usufruindo. Assim, uma coisa que eu tenho pra mim. Que a partir do momento que eu falo que é meu, eu já perdi aquilo. É como se eu estivesse pegando um montante de areia na mão e tentando segurar. Por quê? Sim. Se amanhã eu não vir aqui trabalhar, isso aqui não vai existir daqui um mês. Então, todos os dias eu preciso vir aqui e usufruir daquilo que eu tenho. Isso aqui é maravilhoso. Esse estúdio, modéstia à parte, assim, é um estúdio muito bom que já me trouxe muitas realizações, muitos projetos, muitas coisas que eu não imaginaria viver através desse estúdio aconteceu. E não só as suas realizações, né? As nossas também. Tanto que a gente consegue, né? Entregar muita coisa, muito conteúdo, contar história, né? Especialistas. Eu acho que já passou mais de 80 projetos aqui. 80, não que estão ativos. Hoje a gente tem na casa 15 ativos aqui. Mas assim, já passaram uns 80 projetos. Quantas produções, só o Zanon não sabe falar quantas edições ele já fez. E antes dele, eu já estava aqui há bastante tempo. Então assim, foram muitas coisas. E isso é legal pra caramba. E o tanto de bagagem de história que vocês também têm, né? Sim. Zanon, um exemplo, ele tá aqui escutando todo mundo. Então ele é a pessoa que mais escuta podcast na vida. Quantas gravações ele faz por dia? Quanta fofoca que ele não sabe? E os bastidores, que o povo fala as coisas, que ele tem informação ali. Zanon, você já ouviu alguma fofoca boa de bastidor? Você já ouviu alguma fofoca minha? Pode falar. Depois que a fofoca sua na verdade, ele que traz pra mim, tá? Que ele já tem notinha, já tem fofoca, gente. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas é legal, essa é uma plataforma que impulsiona. Claro, eu ganho com isso, com todo o projeto que vem aqui, é um estúdio pago, mas assim, é legal ver que as pessoas, elas conseguem impulsionar os seus projetos. E conseguem usar, assim, claro, que algumas pessoas conseguem usar o máximo disso aqui. Tem pessoas que não usam, às vezes, nem 30% do que isso aqui pode proporcionar. Sim, até porque aqui você tem o podcast, mas tem outros projetos também, né? Não é só o podcast. Eu tenho muita pergunta pra fazer sobre isso. Um monte de pergunta, até deixei aqui. Ai, meu Deus. Mas antes, eu não sou especialista em nada disso, viu, gente? Sim, vai ter que virar. Dar seu jeito aí. Dá seu jeito aí, você vai ter que responder, porque o povo tá esperando a resposta. A gente não vai nem falar que é uma quarta-feira à tarde e a gente está bebendo, né? Não, é só um pouquinho de álcool, metadinha do copo. Quanto é que você colocou de álcool aqui, rapaz? Só metadinha do copo, não é nada demais. Então pouco, por favor. Vamos voltar. Só brincadeira, tá aqui, muito... mais ou menos assim. Eu vou ajudar no jabá aqui. Ranchou, né? Ranchou Eventos. Cara, Ranchou Eventos tem o melhor drink que você vai tomar na sua vida. Sim. Ficou legal? Eu fui numa loja hoje. Eu passo o Pix daqui a pouco, tá? Eu fui numa loja hoje que a menina falou assim, eu quero aquele drink que você postou. E não é zoeira, né? Falei pra ele antes de começar.
ela falou assim, eu quero aquele drink que você postou antes de começar, que você falou da maçã verde, não sei o que foi o último vídeo que eu postei, que eu mostrei o drink de maçã verde. Ela falou, aquele negócio me deu uma vontade. Caramba. E ela vai no evento que vai ter agora no Ranchou. E não tá Como assim? no cardápio esse drink. Como assim? Vamos colocar especialmente, nesse evento. Exato. Aí ele falou, vou deixar um especial, porque ela vai chegar, a primeira coisa que ela vai querer é esse drink. Ele Cara, se eu fosse você, eu não tô falando já aqui, né? Mas eu não colocaria no cardápio, mas você levaria só na mesa dela. Só na dela. Seria fantástico. Gente, vocês estão assistindo aí? Vai lá no Ranchou e pede esse drink também, só pra ele ficar... Só pra ele não agora aumenta 20% do valor, tá? Aumenta 20% agora. Antes de fazer todas essas perguntas que eu separei aqui, eu queria entender de onde surgiu a ideia de criar isso aqui, tudo. De criar o estúdio? De criar o estúdio, a Avocado. Nossa. O nome Avocado também, que é um nome muito diferente. Achei o máximo. Também quero saber de onde surgiu, quem criou aí também. Ó, assim, tudo começou, foi na pandemia. Eu não estava satisfeito no meu último trabalho. Eu até tenho um projeto chamado Eu Odeio Meu Trabalho, que eu falo da minha transição de carreira. Mas eu trago pessoas para falar de transição, de empreendedorismo, enfim. Mas eu não estava feliz, eu era uma pessoa bem assim... não triste, não era uma pessoa triste, mas era uma pessoa que eu não via perspectiva onde eu estava. E é louco isso, porque a gente acha que o problema sempre vai estar no ambiente. E assim, nesse mesmo lugar onde eu trabalhava, a minha mãe ela é chefe do setor. Existe um dono do escritório, minha mãe é chefe do setor de contabilidade e meu irmão trabalhava lá também junto comigo. Hoje minha irmã trabalha lá e tudo mais. E eu trabalhava ali durante 5 anos e não estava satisfeito. Tava meio assim, poxa, isso aqui que eu tenho pra vida, não tá legal e tudo mais. Então assim, por que não é o problema não é o lugar? Porque nesse mesmo local, a minha mãe é muito bem sucedida no trabalho que ela faz e meu irmão também é muito bem sucedido no que ele faz. E eu era uma pessoa péssima, um péssimo funcionário. Você já teve funcionário? Já. Então, você já imagina um péssimo funcionário que você tem vontade de demitir. Pode falar nome? Não, pelo amor de Deus, deixa no off. No off a gente fala os nomes. Mas assim, eu era péssimo funcionário. Hoje eu, como patrão, eu me demitiria muito fácil. Mas muito. Você fala, Vitão... Eu também me encaixo nisso aí, viu? Quando você já fala, foi péssimo meu primeiro emprego, eu trabalhava no escritório. Pensa num lugar que era tudo branco. Era uma sala. Exatamente o meu antigo escritório. Era isso. Era uma sala, todas as paredes brancas. Tinha lá um ar-condicionado branco, uma mesa branca, um computador na minha frente e eu tinha que ficar mexendo com números o dia todo. Você eu não tinha... eu trabalhava na parte financeira de uma empresa de telecomunicações, que trabalha com PABX, essas coisas dessas grandes empresas, né? Sei. Então, eu que ficava na parte mais financeira ali. Então, eu não tinha contato direto com nenhum cliente, eu não tinha contato direto com nenhum funcionário, porque os funcionários que tinham eram técnicos. Nossa. E eu não era da parte técnica, então eu não tinha contato com ninguém. Você não conseguia interagir com as pessoas. Eu não interagia. E eu sou muito do público, de pessoas, de conversar. E aquilo me dava um negócio que eu cheguei uma vez no diretor lá e falei, pelo amor de Deus, coloca um quadro, um negócio aqui colorido, pinta uma parede só pra dar uma sensação. Vamos melhorar esse ambiente. Vamos melhorar, aqui, porque... amigão. Imagina, aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça. Então, Nossa. eu literalmente odiava meu trabalho. Não, assim, de fato, era esse o esquema do escritório. Parede tudo branca e tal. Isso não me incomodava tanto. Mas o que me incomodava era a minha insatisfação de, é só isso que eu tenho da vida? E aí, calhou de eu casar, nessa época que eu comecei a ter essas crises, né, pô, será que é isso que eu quero da vida? O que eu tô buscando e tal? Beleza. Casei em janeiro. Foi ali as últimas festas que estavam tendo, porque veio a pandemia. Em março fechou tudo. Em abril eu pedi demissão. Ou seja, assim, 3 meses de casado. Vou chegar lá, cansei. Não, na verdade já estava alimentando isso. Conversei com a minha esposa, esposa na época. Falei assim, preciso largar o serviço. Ela, você tá louco. E ela, assim, na época, pensava e que, tipo, você tem que ir lá passar o dedo e ter a sua segurança financeira. Falei, mas eu não tô feliz. Ah, não, mas a gente tem que pagar a conta. Falei, ok, então, beleza. E é o que todo mundo pensa, né? Sim. Fica preso em várias situações por conta do medo do futuro, de não saber como que vai ser. Exato. E aquilo me corroía por dentro. Eu falei, eu vou pedir demissão disso aí. Beleza, passou uma semana, eu virei pra minha mãe, falei, mãe, preciso que você me mande embora, porque não dá, não consigo. Eu vi no olhinho da minha mãe um alívio, graças a Deus que ele tá saindo. Mas aí, beleza, eu consegui sair e contei pra minha esposa, claro que ela não aceitou. Tipo, não é que ela não aceitou, ela ficou pé da vida. Ficou sem falar comigo, sei lá, naquela noite e no dia seguinte até a hora do almoço. E depois a gente conversou e tal.
E assim, na minha cabeça eu tinha muito certo. Eu preciso ter uma coisa que eu gosto de fazer. Claro, eu já tinha um trabalho em paralelo, que não era aquela coisa fixa e tudo mais, mas eu já estava conseguindo ganhar praticamente o que eu ganhava na contabilidade. Eu falei, pô, isso aqui é legal. E eu via com bons olhos essa área de trabalho. Só que veio a pandemia. E aí você fala, pandemia tudo fechado, e aí? E agora? Só que foi na pandemia que a gente conseguiu startar. Eu conheci o Fernando, eu pedi demissão em abril, e eu conheci o Fernando em junho. O Fernando é um Fernando dos sócios. é o meu primeiro, no caso, meu primeiro sócio, né? Mais pra frente veio o segundo. Mas aí eu conheci o Fernando, ele falou, cara, tem uma live pra gente fazer, e eu já tava fazendo live na igreja, de graça, pro meu pai, porque meu pai tinha uma igreja também. Enfim, eu já tava nesse mundo tecnológico. Falei, mano, bora, vamos fazer. Fizemos a primeira live. Era live do quê? De carro. Posso falar concessionária aqui? Não tem problema? Pode. A gente fez na Estecar Mercedes-Benz. Então, a gente foi apresentar carros da Mercedes, porque a loja estava fechada. E durante Assim, 3 como um meses... influencer mesmo, ele foi gravar, mostrando... Não, na verdade, produtos. não, nós estávamos no backstage, por exemplo. Eu era o que o Zanon fazia. Sim. Tinha um apresentador lá, tal. Entendi. A gente levava as câmeras e tudo mais, montava E como você se já fosse tinha uma estrutura. equipamento? Eu e o Fernando compramos a primeira câmera no primeiro encontro que a gente teve. A gente se conheceu do nada. A gente conversou durante 4 horas. E eu falei, cara, eu tô com uma câmera aqui que um amigo meu tá vendendo. Ele falou, quanto é que ele quer? Ele falou, ele quer uma entrada de 2.000 e a gente parcela o resto, que ele quer 5.000 na câmera. Ele falou, pô, eu tenho 1.500. Eu falei, pô, eu tenho 500. Então, logo no primeiro dia, ele transferiu pra minha conta, a gente comprou. Começaram e a gente com tem até uma hoje câmera. uma câmera. A gente tem até hoje, usa pra caramba. Inclusive, a gente tá usando num serviço que eu saindo daqui, eu vou pra lá. E aí, a gente começou a fazer a live, começou a editar vídeo e tal, foi rendendo uma coisa legal. Aí a gente conseguiu um outro cliente que era tudo assim, meio que como se fosse um freela na época, nós dois fazendo, só que a gente atingiu um cliente Eu acho grande. que vocês pegaram uma época boa, porque tava tudo fechado, então o pessoal tava precisando dessa parte do digital, né? Cara, pra você ter uma ideia, na Mercedes nós vendemos, se eu não me engano, 24 carros em 3 meses. Apresentando em live, assim. Então, pra eles foi muito bom porque tava fechado. E, é carro de alto padrão. Sei porque durante a pandemia também. Eu tinha loja física, né? Eu fechei a loja depois. Mas eu tinha loja física e a loja tava ali movimentando com live. Eu lembro que tava já uns 6 meses fechado e eu falei, e agora, gente? O lugar não tava fazendo... Assim, o proprietário do imóvel não queria fazer nenhuma negociação, nada. Nossa. E aí eu lembro que eu virei e falei, vou fazer uma live. Com medo, mas primeira live, né? E eu não era muito de aparecer de Instagram, Você não essas gostava? coisas. O meu perfil era fechado, eu postava ali o que tinha que postar, mas eu não aparecia. E aí eu fiz a primeira live. Eu vendi todos os produtos da loja mais o estoque na primeira live. Caramba! Assim, nenhuma live na primeira. Eu vendia a loja inteira e vendi o estoque. E eu não entendia que tinha vendido o estoque, porque eu tava fazendo a live e as meninas que estavam me ajudando, eu chamei minha irmã, eu chamei o pessoal, elas estavam descendo o produto e eu não vi, eu tava na live, eu tava aqui. Tava lá. Quando acabou, eu falei, nossa, gente, ficou os produtos, né? Não, vendeu tudo. Caramba, Então, assim, que depois animal. disso, eu falei, eu preciso focar nisso aqui. Até então você não focava no digital, não, então? até então não. Comecei na Caramba, pandemia. Eu tinha um vídeo no YouTube, inclusive, né? Assim, agora falando daqui da parte do estúdio, eu tinha um vídeo no YouTube onde eu postei um vídeo lá e morreu. Ficou lá. Postei um vídeo lá e falei, um dia, sei lá, alguém vai assistir. Vai Do acontecer alguma nada, coisa. assim, 1 ano depois esse vídeo viralizou. Então, por isso que eu falo, não é número. Às vezes você posta um negócio e fala, nossa, não deu em nada. Depois de um tempo, o YouTube entende que aquilo é um conteúdo legal, ele te entrega. Que legal, cara. Entendeu? Então não é tempo. Eu acho que a magia da internet é essa. Na verdade, é uma magia e uma ilusão também, que as pessoas acham que, tipo, postou ali em 24 horas, tem que dar alguma coisa, senão perdeu. Não é Não, assim. cara, continua fazendo, continua postando, uma hora vai virar. E pelo menos eu penso dessa maneira. Mas é constância. E constância e não pensar tanto em número, né? Que o povo fica tão preocupado em número hoje que esquece. Eu falei na entrevista passada agora, o que você faz pra a mesma energia que você entrega pra você tem que entregar. Não, pra 1.000 você tem que entregar pra É a mesma coisa, entendeu? Você tem que Não pode fazer tratar seu com trampo. diferença. Você tem que acreditar naquilo que você faz e seguir em frente. Você acreditando que você faz, fazendo seu trampo, é isso, né? E é o que a gente O faz resultado aqui. é consequência. Exatamente. E, assim, o que aconteceu com a gente foi que o resultado se tornou uma consequência. A gente atingiu um cliente grande, assim, da noite pro dia, sem experiência. Eu não tinha experiência nenhuma. A gente pegou um supermercado, uma rede de supermercados. Foi assim, claro, subiu o ticket nosso, eu já consegui fazer um salário fixo para mim. E foi depois de 6 meses que eu tava no seguro-desemprego, né, nesse período todo. E depois de 6 meses, a gente foi lá e abriu nossa empresa. Então, tipo assim, casou... Foi muito rápido. Foi, em 6 meses, tudo aconteceu. Aí eu virei pra você minha se esposa, encontrou.
Pra caramba. Eu virei pra minha esposa e falei assim, ó, cheguei pra ela no 6º mês, ó, acabou, a última parcela do seguro tá aqui. Ela, e agora? Eu falei assim, agora a gente tem uma empresa. Então a gente abriu uma empresa e tal, a gente tá faturando tanto, eu vou ganhar tanto, tal, não sei o que lá. Aí que ela foi, mas assim, Aí foi ela uma não falou assim dificuldade. depois, agora, vendo tudo isso, que bom que você saiu daquele trabalho. Cara, ela não fala isso porque ela é muito... Ela era muito insegura nesse ponto. Ela não fala isso porque na época ela não achava mesmo. Não, ela realmente não Realmente acreditou. ela não achava, porque ela precisava de uma segurança, de um salário fixo, uma carteira registrada. Hoje, passados 2 anos e meio, 2 anos e 8 meses que a gente está com o avocado, fiz uma viagem com ela recentemente, que a gente estava aproveitando, descansando, de frente para uma cachoeira. Eu virei para ela e falei assim, cara, às vezes eu sou insegura, às vezes eu acho que as coisas não vão dar certo, ou vai acabar, tal. Ela, mas se não der certo, você faz de novo. Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, como assim? Né? Tipo, ela falando isso pra mim. Pra mim foi uma das maiores provas de que ela acredita hoje no meu potencial e que, me dá força hoje. Porque assim, até então, no início, a primeira conversa que eu tive com ela, ela falou assim, não faz isso, é louco. Hoje ela fala, não, se não der certo, você começa de novo. E ela tava de frente a uma cachoeira, aquele cenário bonito. Nossa, escorreu uma lágrima aqui, assim, ó. Você falou assim, é água da cachoeira, tá tudo bem. Não, mas isso, me deu um gás, assim, que ficou marcado. Algumas coisas que eu tenho com a minha esposa, assim, pontos cruciais de transformação minha, ficam marcados. E esse entrou pra coleção de um dos mais marcantes, que pra mim, tipo assim, selou uma busca que eu tive durante 2 anos, não tentando provar pra ela que eu era capaz, não. Mas, tipo assim, de consolidar algo de uma pessoa próxima. Porque é muito difícil a gente fazer as pessoas do nosso lado acreditarem na gente. Não sei se você percebe isso. Total. Família, cara, relacionamento, amigo. Principalmente quando você começa com esse ramo digital. Quem vai mais acreditar em você são pessoas fora do seu, né? Seu ciclo, porque quem tá dentro fala, nossa, quer pagar de blogueira e quer fazer, entendeu? E quando você rompe essa barreira de as pessoas à sua volta te verem como autoridade ou te verem como uma pessoa bem-sucedida no que você faz, cara, é porque você já trilhou um caminho muito legal. Sim. É claro que elas têm que estar com a visão aberta também. Mas não dá um gostinho, Gabriel? Fala aí. Aquela pessoa lá, que te criticou quando você postou o primeiro vídeo lá de digital influencer. Aí, quando você tá bombando, essa pessoa vem te pedir uma publi. Não dá. Você cobra dobrado, né? Mas não dá um gostinho, um negócio bom, entendeu? Então, é o que eu falo. Não escuta. Não escuta. Principalmente as pessoas que estão próximas, que não acreditam, que não te quer ver crescer, né? Não escuta. Eu tive uma palavra do meu pai. Quando eu saí, ele falou assim, Vitão, vai nessa tua força, na tua fé, que você vai ser muito bem sucedido no que você for fazer. Só que aí, depois de 6 meses que aconteceu tudo isso, ele me contou, ele falou, cara, a gente se reuniu, nós nos reunimos em casa, eu, sua mãe, teu irmão, tua irmã, e a gente perguntou, o que o Vitão tá arrumando da cabeça? Mesmo ele me falando aquilo. Vitão, vai que você vai conseguir e tal. Me deu o maior incentivo do mundo. Só que por trás ele... Então, o que o Vitão tá arrumando aí? Tava todo mundo assim, ele tá louco, como é que ele vai comer, o que ele vai fazer e tal. E assim, pensando, não sei se foi inconsequência. Mas talvez ele não quis te falar, né? Não, meu pai sempre, me deu super apoio, assim, em tudo. Eu tenho uma relação muito legal com meu pai, por todos os perrengues que a gente passou. A gente pode até falar aqui depois, mas assim... Ele é um cara que, quando ele fala pra mim, é uma coisa que eu vejo como autoridade. Eu respeito isso nele. Por mais que é uma coisa que eu não goste. Isso já, graças a Deus, passou muito isso. Já hoje, a gente tá bem alinhado e o que ele fala pra mim, você fala disso hoje, mas no passado você não tinha esse convívio, esse contato? Não, eu sempre tive. O problema é que, no passado, meu pai, ele tinha problema com álcool e droga. Então, assim, meu pai, ele sempre foi a minha referência na vida inteira. Mas até quando ele usava droga? Até quando ele usava droga. Porque ele era o tipo de homem que eu não queria ser. Então ele era uma referência pra mim. Hoje, ele é o tipo de homem que eu quero ser. Porque é um cara que cuida da família, cuida da esposa, cuida da filha, procura ter tempo de qualidade somente com a esposa, somente com os filhos. Então, assim, tem um negócio próprio dele hoje, faz a gestão toda do negócio. Então é um cara que, tipo assim, ele é igual eu também. Vou começar a fazer isso aqui e vou embora. Então acho que essa identificação entre a gente é muito forte. Eu passei todos os momentos de perrengue que eu tive, eu passei do lado do meu pai. Os momentos de alegria, eu procuro trazer ele para perto. Então a minha relação com ele é muito forte. Com a minha mãe, nós temos uma relação hoje muito boa, mas foi muito conflitante em muito tempo. Porque eu não entendia a minha mãe. Eu vou deixar claro, não é por falta de amor, por falta de afeto, mas é porque eu não entendia o que ela fazia. Por quê?
enquanto meu pai estava na rua ou estava, sei lá, no bar, enfim, estava separado da minha mãe, a minha mãe nunca foi uma pessoa carinhosa de dar atenção aos filhos. Então eu não entendia isso. Na época eu achava que era falta de amor, mas não. Ela continuava sempre trabalhando para dar um sustento pra gente, para dar comida pra gente, para dar roupa pra gente. Só que moleque, criança não vê essas coisas. Criança vê afeto, criança vê proximidade. Sim. E meu pai sempre foi muito esse do afeto, por mais coisas ruins que ele fizesse. Eu não tinha essa leitura antes, mas hoje eu tenho, que o amor que minha mãe dava pra gente não era carinho, não era afeto, mas era uma casa, uma roupa, uma comida. Só que criança não vê isso. Não entende, hoje, né? Hoje eu valorizo hoje pra você caramba consegue minha mãe. Pra enxergar. Não quero entrar tanto nesse assunto, porque é muito complexo, né? A história é muito longa. Mas seu pai, ele fez algum tratamento, alguma coisa, só pra entender? Sim. Meu pai, há 12 anos, se eu não me engano, atrás, ele procurou uma reabilitação numa casa de recuperação mesmo. Inclusive, eu acompanhei ele. E ele aceitou ou ele foi forçado por vocês? Não. Ele aceitou. Ele, na verdade, assim, quando ele pediu pra ser internado, eu tava prestes a desistir dele. Porque eu não tava... Tipo assim, eu ia todos os dias na casa dele, lia uma palavra da Bíblia pra ele, que na época eu frequentava a igreja e era muito cristão nesse ponto. Não que hoje eu não seja, mas eu tenho uma relação de fé diferente hoje. Mas eu sempre ia ler a Bíblia pra ele e tal. Eu falei, e aí, pai, isso aqui é mudança, não sei o que lá. Ele, não sei o que lá, sai daqui, não quero e tal. Enfim, ele sempre me enrolou. E teve um dia que ele falou, Vitão, pô, me arruma uma casa de recuperação. Eu saí caçando Deus e o mundo, onde tem uma casa de recuperação, meu pai quer se internar. Quando ele falou isso, eu passei 2 dias do lado dele. Eu falei assim, eu não vou deixar esse cara escapar ou mudar de cabeça. Eu passei 2 dias, ele bebeu do meu lado. Foi difícil, né? Pô, foi 2 dias que eu fiquei assim, ele precisa ir. Quando eu deixei ele na casa de recuperação, que eu fui acompanhei ele, quando eu deixei ele lá, assim, pra mim foi um alívio gigantesco. Não que fosse responsabilidade minha, mas foi tipo, poxa, meu pai vai ficar bem. E aí depois de, se eu não me engano, 4 meses, eu voltei pra casa de recuperação e fiquei lá com ele durante 1 mês e 13 dias. E eu não tenho problema com álcool, droga, nunca tive, mas eu fiquei lá dentro com ele. Passei um tempo com ele ensinando a Bíblia para as pessoas, para ele. Tive uma experiência bem legal lá. E, assim, trouxe um pouco do que é o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas de alguma maneira. Foi uma experiência bem legal. Nossa, totalmente. Assim, a gente saiu do contexto, mas, nossa, que legal a história, né? Sim. Isso é muito importante, porque do jeito que você falou, que você estava quase desistindo, é o que acontece, né? Sim. Com muitas famílias, muitas pessoas. Oportunidade para desistir eu não tive. Sim, exatamente. E isso é muito bonito, muito legal. E ver que hoje eles te dão esse apoio de tudo que você está fazendo Não, incrível. Hoje eu não perco... Assim, claro, esse final de semana que passou agora, eles foram viajar, né? Foram aproveitar. Fazem, acho que 2 semanas que eu não vejo eles, mas por conta... um final de semana por conta de trabalho e outra porque eles foram viajar. Mas todo final de semana eu tomo um café com eles. Sábado e domingo eu tô lá. Incrível. Passo 2 horas com eles lá conversando, mesmo que seja sábado e domingo. Porque pra mim é primordial esse tempo. Eu já fico semana inteira longe. Então... E aí eles que fizeram a reunião aí contra o seu... Não, na verdade não foi contra. Faz? Não foi contra, foi preocupação. O que ele tá arrumando na cabeça? Minha mãe é aliviada, porque, pô, tirou Meu Deus do céu. Tirou um funcionário péssimo da empresa. Pra ela tudo bem, meu irmão também, questão da empresa, ok. Só que, ninguém vislumbrava algo. E não existia um horizonte pra avocado, o que a gente é hoje. Não existia nada disso. Eu tive que ir atrás e a gente foi construindo. Sim. Então, eu entendo eles fazerem isso, minha esposa duvidar e tudo mais, mas assim, cara, hoje, assim, que você brincou de falar, dá um negocinho. Hoje eu procuro não alimentar isso também, porque parece que o que a gente construiu foi baseado no sentimento, e não foi. A gente foi baseado naquilo que a gente acreditava. Claro, a gente sempre brinca. Tá vendo? Aí, tá vendo? Desacreditou e tal. Mas assim, hoje, claro, com a visão que eu tenho, o aprendizado que eu tenho buscado, que eu tenho entendido, as pessoas elas olham a vida com a perspectiva delas, baseado naquilo que elas conhecem, nas experiências que elas tiveram. Ninguém, por exemplo, meu irmão, coloca aí meu irmão um do lado do outro, cada um vai olhar a vida de uma perspectiva diferente. E com a mesma criação. Com a mesma criação. Totalmente diferente. Exato. Então, tipo, meu irmão é um cara mais recluso, que ele quer ficar no trampo dele ali, ele curte o que ele faz. Agora, eu não, eu já quero. Primeiro que eu quero fazer um negócio grande, eu quero estar em lugares legais, eu quero status, mas não o status no sentido negativo da tipo, quero viver de status. Não, eu quero buscar um status o quê? Reconhecimento pelo meu trabalho. As pessoas chegarem aqui e falam assim, pô, o Vitão tem um estúdio legal lá em Ribeirão. Isso é um status. Mas assim,
veio por consequência do meu trabalho. Então, assim, eu quero coisas diferentes na vida. Eu quero ter acesso a lugares que poucas pessoas têm. Mas isso é uma busca. Mas isso não quer dizer que o modo que eu vivo é melhor ou pior do que o outro. É só o modo que eu escolhi para viver. Perfeito. E as pessoas, elas tiveram a perspectiva sobre mim baseado no que elas conheciam. Nem eu mesmo acreditava, assim, não é que eu não acreditava, nem eu mesmo vislumbrava tudo que a gente tem hoje. Mas eu acreditava muito que eu poderia ser capaz de ter algo diferente. É isso. É sobre isso. É sobre. Ô, Gabriel, você sabia que o Vitão é coaching? Não, Tá olha lá, sabendo? olha lá. Eu sou. Perfeito, olha. Eu tô aqui assim, só ouvindo. Perfeito, é isso. Ele é até um coach. e-book. Não, eu tenho até um e-book. Você tem um e-book? E-book Pronto. chamado Como Criar Novas Oportunidades de Trabalho. Vitão, uma pergunta aqui que eu tinha anotado pra te perguntar. Essa agora começa a Sônia Abrão. Vamos lá, vida pessoal. Com o Gabi. De frente com o Gabi. Assim, a ideia de ter um podcast, qualquer pessoa consegue ter um podcast hoje, assim, a pessoa ter uma ideia, como que funciona aí? A gente te procurou. A gente costuma dizer que a gente gosta de dar voz às ideias que as pessoas têm. Então, qualquer pessoa pode ter um podcast. Basta ela ter uma ideia formatada, que a gente consegue produzir ela aqui com a estrutura que a gente tem. Sim. E toda a assessoria que a gente dá também. E é legal a pessoa ter um nicho, uma autoridade em algum assunto, ou ela pode falar sobre qualquer coisa? Então, aí a gente vai definir muito do projeto. Por exemplo, eu vejo que hoje tem mais tempo de vida um projeto que tem o seu nicho. Hoje um projeto, por exemplo, como o Flow, Podpah, é muito difícil vingar. Por quê? O Flow, Podpah, claro, os criadores, eles criaram um status que propuseram eles a terem oportunidades com pessoas muito conhecidas, o que dá uma visibilidade maior. Claro que esse não é um demérito, né? É um mérito deles. Eles criaram uma fama antes do podcast que deram possibilidades de ele terem pessoas importantes ali. Passando disso, quando você começa a fazer um projeto que quer abranger muitas pessoas, tem aquela frase que falam, né? Quem quer falar para muita gente acaba não falando para ninguém. Então, assim, se você está começando agora, começa com um projeto nichado. Se eu não me engano, o Flow, na época, eram 2 gamers que tinham, né? Eles eram desse mundo gamer. Eles não começaram reconhecidos como todo mundo, começaram pro nicho deles ali. E aquilo foi ganhando corpo. O Igão e o Mítico já vieram numa levada diferente, que já era a onda do podcast legal. Eles se juntaram com a popularidade, o jeito de falar é diferente, mais povão e tudo mais. Conseguiram ter uma proximidade. Mas, assim, hoje eu indico para as pessoas terem um nicho, que elas vão ser muito mais bem-sucedidas no nicho. Um exemplo, no meu caso agora, dar um exemplo. O meu nicho, eu falo muito sobre aromaterapia, sobre tudo, mas o legal do podcast é que a gente consegue trazer especialistas de outras áreas, e aí o que acontece? Puxa pessoas de outros nichos para trazer para cá. Mas você não deixa o teu nicho de lado. Não deixa Por de exemplo, lado. Hoje eu tô Sempre aqui... coloca algum assunto dentro, Sim, né? eu tô aqui hoje falando sobre a minha vida pessoal, sobre empreendedorismo, superação e tudo mais. Mas, assim, além de mim, você trouxe pessoas especialistas dentro do seu nicho. Dentro de assuntos que eu não tenho autoridade para falar. Eu tenho autoridade no meu assunto, mas e aí? A pessoa que quer, por exemplo, o que eu tenho muito lá. Eu quero empreender nesse ramo. E aí, como que eu faço para vender? Eu não tenho autoridade para falar sobre essa parte, entendeu? Então, trago pessoas aí de finanças, de marketing. Mas né? é porque o teu público que está seguindo você, ou que você começou a criar, eles precisam também dessas especialidades. Isso é legal. Então, tipo assim, quando você traz uma pessoa ou outra para falar desses nichos, é legal pro teu público. Mas você não tá deixando a tua ideia central de lado. Você tá mantendo ela aqui. Você só tá agregando valor. Isso é diferente. Sim, e por isso que eu tive a ideia de trazer você, para falar um pouco dessa parte digital também, sabe? Não só tanto do YouTube, mas pro Instagram também, né? Que é muito importante. Hoje a gente tem os cortes, né? Tem toda a parte de gestão que vocês fazem também, que eu acho que hoje é importantíssimo, né? Falo que é uma parte, assim, essencial. Hoje você tem uma gestão tanto, assim, quem quer crescer muito o tráfego, né? O tráfego pago. Eu vou te falar, se uma pessoa começar um podcast, ela pode dar muito certo se ela investir num planejamento. Não basta só você vir aqui gravar um podcast. Claro que, tipo assim, isso é maravilhoso e tudo mais, porém as pessoas consomem o conteúdo de forma diferente. Eu, por exemplo, minha conta no Instagram, 4 meses atrás, no ano passado, dezembro, ela tinha 750 seguidores, 850 seguidores. Hoje eu tô com 2023.
E assim, eu comecei a seguir o meu podcast, no caso, fazer o meu podcast semanalmente e postando cortes praticamente todos os dias. A minha conta quando estava com 1.000 e poucos seguidores, ela bateu 103 mil contas que foram alcançadas com os meus conteúdos. Claro que isso tem uma estratégia, fui fazendo collab com as pessoas que vieram aqui, e às vezes nem pessoas famosas, é só a gente entender um hype do algoritmo, você fala assim, vou entrar aqui, a collab veio, juntou. Essa parte que você fala pessoas famosas, me vem muito assim, as pessoas querem ver o real também, né? Sim. Pessoas reais, entender, porque, igual eu falo assim, trazer você pra falar sobre um projeto que a pessoa tem ali, às vezes, na gaveta, né? Que eu era assim, eu tinha um projeto de podcast de YouTube dentro da gaveta há 2 anos. Aí. Que eu falei assim, caramba, tá lá. Uma hora, Uma hora entendeu? vai. Uma hora talvez vai, mas eu tinha medo, assim, mas ninguém vai ver, ninguém vai gostar. Cara, foda-se que as pessoas estão, sabe? Faz! Sim. Para! Se a gente for parar pra pensar mesmo, ninguém vai chegar em você e vai falar, você vai que vai dar muito certo, vai que... Poucas ninguém, pessoas, entendeu? Né? Se não uma ou duas, ninguém. Assim, no máximo sua mãe, a pessoa que tá... Que olha lá, acredita. hein? E olha lá, e olha lá. Entendeu? Então, assim, no máximo, Sim. uma ou duas pessoas que vão acreditar. Então, sim, de verdade, eu desliguei Mas- o botãozinho mas- ali e falei, é isso que eu vou fazer. Uma coisa assim que eu parei pra prestar atenção é que assim, toda vez que a gente começa um projeto novo, as pessoas vão rotular ele. Sempre. Tipo Sempre. assim, você começou a fazer publi, ou começou a fazer vídeo, por exemplo, tá na academia, você postou vídeo na academia. Ah lá, blogueiro. Quer agora viver Olha lá, de agora quer ser lifestyle. Aí beleza, aí você faz uma coisa, aí posta um vídeo motivacional. Ó o coach, que nem você falou. Ó o coach aí, ó. As pessoas sempre vão querer rotular a gente. O que a gente precisa fazer? Entender quem que a gente é e o que a gente quer fazer. Esses dias me perguntaram uma coisa bem interessante que eu nunca tinha parado para prestar atenção e, às vezes, eu tinha até vergonha de falar. Uma pessoa virou para mim e falou assim, Vitão, o que você consome no YouTube? Eu falei, que pergunta diferente. Porque assim, se chegar para você, o que você consome? Você não consome teu nicho só. Não. Você consome muita coisa, além de música, claro, né? Aí eu falei, cara, é desenvolvimento pessoal. Tudo que você vai fazer hoje em dia, né? Uma receita, qualquer Sim, coisa. no YouTube. YouTube. E assim, o que eu consumo? Na hora que o cara fez essa pergunta pra mim, eu falei, cara, eu consumo desenvolvimento pessoal. Aí eu pensei, puta, vai me chamar de coach agora. Mas assim, é uma coisa que eu curto. Virou só... Não, mas então, aí que tá. Quando você falou das pessoas terem medo, ou, vão falar isso de mim, eu tinha muito isso. Vão me chamar de coach, mas qual que é o problema? Qual o problema? Tudo bem que maravilhoso. tudo bem que Hoje tá super em alta. Tá, mas tá estigmatizado, assim, de uma forma negativa. Entendeu? Você fala, pô, não quero ser isso aí. E eu cursei psicologia, fiz 5 anos de psicologia também, tal, TCC. Então, tipo assim, aí, dentro da psicologia, coach é o cara que fala, esse é coach. Meio que, tipo, claro, tem uns charlatões, que aí não tem como. Então, assim, eu não quero ter esse estigma de coach, mas, assim, cara, o que eu consumo é desenvolvimento pessoal, o que eu leio é desenvolvimento pessoal, o que eu falo no meu podcast é desenvolvimento pessoal. Por que eu tô com vergonha? Então, as pessoas querendo rotular a gente, às vezes a gente fica travado. Eu falei, cara, eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Então, assim, não é que eu não sou coach, mas tudo tende a entender que eu treino pessoas. Você vai no meu Instagram, você só vai ver vídeos de melhora pessoal, de, como é que eu vou me desenvolver, como é que eu crio oportunidade, como é que eu faço isso, Então, tipo assim, eu sou isso. Então, essa pergunta me destravou. Falei assim, cara, eu consumo desenvolvimento pessoal. Principalmente trazendo a sua vivência ali de não gostar do que faz. Exato. E ter esse medo de desbravar ali, né? De sair do que não gosta pra ir pra uma coisa nova. O novo assusta. O empreendedorismo me trouxe grandes coisas. Primeiro, eu não gostava de falar de dinheiro, porque eu não sabia lidar com dinheiro. Claro, em casa quem toma conta das finanças é minha esposa, mas não porque hoje eu não sou organizado, porque eu cuido das finanças da minha empresa. Então, se eu fosse um cara desorganizado, minha empresa tava assim, rumo à ladeira. Mas, graças a Deus, não tá. Então, eu não sabia falar de dinheiro, eu não sabia como me organizar financeiramente. Hoje, eu cuido de todo o faturamento que a gente gera aqui. E é uma puta de uma responsabilidade. Muito. É o principal, né? E Sem isso, não gira a empresa. Exato. E isso acabou me abrindo a mentalidade, preciso ler mais, preciso estudar mais, preciso entender isso. Por mais que a gente tenha jurídico, RH e tal, eu preciso entender porque a minha posição me requer isso.
Então, me desenvolveu, assim, num nível gigantesco o empreendedorismo. E essa parte de você ter um podcast hoje pra falar sobre isso também. Eu vi num vídeo que você postou, você falando que você não gosta tanto de fazer a parte digital nas redes sociais, né? Então, você tem o seu podcast ali onde você gosta de gravar, onde você gosta de conversar com as pessoas, mas você não gosta da parte digital, que é o que acontece com muitas pessoas hoje, que não gostam de aparecer, tem vergonha, né? Ou, não sei, por algum motivo. Eu costumo dizer que eu tenho rede social para o meu trabalho. Eu não gosto de lifestyle. Eu não sou o cara do lifestyle. Eu, assim, tô quebrando a barreira com a academia. Eu vou na academia, posto uma foto, gravo um videozinho na bicicleta e tal. Mas, tipo, por exemplo, eu vou num show da hora. Eu tô numa área exclusiva do show. Eu não vou gravar aquilo. Eu quero aproveitar. Poucas coisas que eu fiz na vida, assim, que foram legais. E eu tenho material porque eu tava com alguém que gravava. Porque eu não gosto. Eu guardo o celular no bolso, ou eu tiro foto e mando pra alguém que eu falo, meu, olha o lugar que eu tô, olha com quem que eu tô. Por exemplo, a gente foi fazer um evento no ano passado com o Thiaguinho e Atitude 67. Como é que era o nome da menina? Esqueci. Não, a outra. Enfim, não sei, não vou lembrar. Mas assim, cantores legais e tal. Cara, eu tive com o Thiaguinho frente a frente. O Thiaguinho, um cantor de pagode, frente a frente. E, cara, eu falei, pô, me apresentei e tal, tava ali. Eu podia muito bem, pô, me tira uma foto aqui e tal. Só que eu falei, meu, eu não vou incomodar o cara, porque, cara, eu tô trampando. Que e, tipo, autocontrole na frente do Thiaguinho. Cara, mas, assim, tipo, pô, eu adoro, sou pagodeiro. Tipo, eu falei, caramba, que da hora. Eu tenho uma imagem com o Thiaguinho, porque tem um frame da câmera do meu sócio que tava filmando na hora, que me pegou, tava com outra câmera, que me pegou filmando e dando a mão pra ele. Eu tenho essa imagem. Pô, do caralho. Sabe, mas assim, eu ali, eu não sou o cara que vou tirar foto do Thiaguinho e vou postar pra todo mundo ver. Eu tenho algumas fotos porque o Fernando, meu sócio, me chama, vamos tirar foto aqui e tal, vamos fazer isso. Tirei foto com o Edson Yudis outro dia, tirei uma foto com o Ziba e tal, mas nunca que eu falei assim, meu, porque eu quero mostrar, eu não sou esse cara. A minha esposa sofre muito, sofre assim, ela já entendeu o meu lado, mas a gente, por exemplo, se arrumou pra ir pra um lugar, todo mundo bonitão. No caso, ela só. Pô, tirar foto? Eu falo, não tô. Aí a gente foi num show esse final de semana passado, o casal de amigos estava com a gente tava descendo pra entrar e ela, não, tira uma foto. Aí a Dani ficou até meio assim, tipo, estranhou porque a gente não faz isso, né? No caso, eu não gosto. Ela até gostaria, mas eu não gosto muito de, tirar foto, pô, é uma coisa minha. Por isso que eu falo, eu tô na rede social, eu sou um cara que eu apareço, eu não tenho vergonha nenhuma de aparecer falando em um vídeo, mas o lifestyle, pra mim, é a maior dificuldade do mundo. Então é possível. Uma pessoa que não goste de aparecer... Não, entrar nessa parte do digital. Então, eu gosto de aparecer. Só que aqui. Falando, conversando. Sim. Na frente de um vídeo. Pô, vou explicar. Eu não gosto do lifestyle. Sim. Isso tipo assim, não me pega. Assim, vamos tirar uma foto. Mas é difícil também, viu? Não, eu imagino. É difícil, porque você tem que pensar em tudo. Pensar, assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Pensar nos horários. E aí, a criatividade. Isso, assim, quando você tem uma rotina super corrida, você pensa, nossa, o que eu vou postar hoje? Isso é uma coisa que, assim, você tem que pensar, tem que ter todo um contexto. Todos os vídeos que eu faço é roteirizado. Mas igual eu falo assim, eu costumo falar, hoje em dia, o digital é tudo. Tudo gira em torno, eu acredito que daqui a um tempo, nem essas lojas físicas, assim, de bairro, eu acredito que tudo vai virar digital, porque... Tá caminhando pra isso. Tá caminhando muito pra isso. E as pessoas, mas eu não faço dancinha, não sei o quê. Tudo bem não fazer dancinha, mas usa as músicas trends pra algum vídeo, usa alguma coisa, sabe? É o digital, ou você caminha junto, ou você fica parado esperando, não vai mudar. É isso que tem, hoje a gente tem isso, entendeu? Não tem como correr. Não tem pra onde correr, então assim, eu não gosto de fazer dancinha, não precisa. Pega a musiquinha lá que tá tocando em tudo. Você já fez dancinha? Não sou disso também, eu sou assim, posto ali minha rotina, tudo, mas eu também não sou... Você usa dancinha só pra postar o que você tá fazendo no dia a dia. Também não sou das dancinhas, não. Não você sou da dancinha, música, não. No caso, né? Não a dancinha. Eu falo, eu atinjo o meu público ali com o meu conteúdo, mas eu também não sou de fazer, não. Mas aí o que eu faço? Uma dica minha, assim, eu pego a música que tá no momento lá, eu uso num vídeo que eu vou mostrar algum produto, eu uso em alguma coisa. Tá vendo? Ó, dica de milhões pra você. Você E dá destravar no digital é isso. E dá muito certo. Então, eu pego ali uma música que tá super bombando, eu pego um produto ali que eu preciso divulgar, faço um Reels ali que eu nem apareço. Mas você não faz nenhum? Não, nenhum. Só no off. Sei todas. Se você colocar aqui agora, eu sei dançar todas. Todas, mas eu não posso.
Mas eu vou em festa, assim. eu vou em festa de casamento também com a minha esposa, eu sei todas as músicas. Ah, eu vi toda a você coreografia. dançando o Zé Felipe aqui agora, pouco antes de começar. Não pode falar. Usa não. Eu falei pra você excluir aquele vídeo, cara. Se quiser me excluir, pô, vamos colocar. Tem como pôr aqui, ó, na TV Não agora? tem, não tem. Não vai pôr não, pelo amor de Deus. Assim, eu uso muito. Eu pego as músicas que estão aí em alta e eu uso. E eu, às vezes, eu nem apareço, mostrando a mão aqui, ó, alguma coisa. Bom, É saber dá certo. usar o que tá em Exatamente. alta. Só que, tipo assim, não necessariamente você precisa se adequar ao que as pessoas estão fazendo. Então porque é também possível, é mais do mesmo, né? Então, assim, a gente tem que adaptar. Você não gosta, tudo bem não aparecer, mas você tem que, de alguma forma ali, Sim. entendeu? Porque não vai mudar. Você fala assim, ai, é igual a gente escuta muito, ai, eu fiz 8 anos de estudo pra hoje um TikTok ganhar mais. Beleza, não vai mudar, cara. É isso que tem. Sente e chora ou levanta e vai fazer alguma Exatamente, coisa. é isso que tem. Tudo bem, você estudou, você fez tudo, mas hoje a realidade é outra. Você chorar, vai mudar? Não vai nada. mudar. É isso. Ninguém vai bater na tua porta. Ninguém vai falar, se bater na sua porta e falar, nossa, você estudou 8 anos, vamos lá, vou te reconhecer, seu trabalho tem muito mais valor. Não. Então, dá seu jeito. Eu vou falar, eu sim, tenho uma agência de publicidade, tenho um estúdio, eu não sou publicitário. Então, tipo assim, pô, qual que é a conta? A conta é você resolver o problema das pessoas. O mundo de hoje é esse. Já foi-se um mundo onde você precisava ter uma faculdade para você ter uma porta aberta. Hoje, isso não quer dizer muita coisa. Claro que não é que você deva ignorar os estudos da faculdade, jamais. Mas, assim, entenda que o mundo hoje não funciona dessa maneira. Sim. Entendeu? Então, assim, o ônibus tá andando, você tem que Precisa... subir e ir. Bom, fiz... Nossa, tem tanta pergunta, gente. Ó, tá Não acabando vai o dar drink já, tempo. hein? Não, Acaba para o lá, acaba o ó. drink. Tá falando que tá acabando o tempo. Ó, Ih, Para, caramba. não. Precisa... Não, Ih, nem vem. caramba. Nem vem. Ó, algum famoso aí que vocês gravaram, Thiaguinho. que foi legal. Thiaguinho. Que foi muito legal, assim, que você falou, caraca. Tiaguinho. Caraca, moleque, aí, ó, já... Caraca, moleque. Caraca, que dia. moleque, já até juntou. Tiaguinho. Ele é Famoso. incrível, famoso, legal, assim, Cara, foi muito simples de tudo, humilde. Tudo bem que ele se apresentou 2 vezes pra mim, né? Porque, claro, ele não me reconheceu. Isso foi questão de 50 metros. Prazer, eu sou o Thiago. Pô, Thiaguinho. Pô, eu sei que você... já é brother, eu sei já. que é você, irmão. Não precisa falar que você é o Thiago. Mas o cara super simpático, super atencioso, gravou com a gente. A gente fez uma produção com ele dentro da clube, depois a gente conversou. Ele liberou uma área exclusiva pra gente num show lá, depois pra fazer um conteúdo também. Inclusive com os 4 amigos que acabaram indo pra esse show. Foi legal pra caramba. Eu amo. Eu tava assim, parado no... É louco, eu tava parado Inclusive, Thiago Ventura, se estiver assistindo esse vídeo aí, ó. Vai que, né? Vai que ele não tá fazendo Vai que nada. chega, né? Pô, Vai que ele não tá Thiago, fazendo nada, tá assistindo aí. tem uma foto Thiago com você. Ventura. A gente te espera aqui, tá? Na focada. Cara, também, tipo assim, cara, os 4 amigos também super simples. Eu ganhei o ingresso ainda do show pra ir no dia seguinte que eles estavam aqui em Ribeirão. Caraca. Ganhei do Márcio Donato. Márcio, beijo, parça. Então, assim, o Thiaguinho foi, assim, famoso mesmo. Pô, Thiaguinho. Foi incrível. Vocês Thiaguinho. gravaram um podcast com ele? Foi o quê? Não foi. A gente fez um mini documentário do evento que ele veio fazer aqui em Ribeirão. Então, ele deu uma passada na clube para dar uma entrevista. E nesse meio, a gente parou ele para conversar, para falar que ele já tinha vindo na mesma festa no ano retrasado. Então, a gente fez um documentário dele falando como é que foi antigamente e falando como é que as expectativas para o evento que ele ia. Mas, cara, foi Que sensacional. legal, perfeito. Ô, Vitão, o Gabriel tá falando que acabou o tempo, mas você que Rapaz, manda, né? quando ele- como eu Pode falar, quando você que ele- manda. Pode falar, Cadi, posso fazer mais 25 perguntas? Tá? Caramba, mas tem tudo. Mas eu não tenho conteúdo para 25. Zanon, me salva, Zanon. Vai, Olha, fala. não, Você pode que manda continuar. aqui, vai, Zanon, para. me tira daqui, Zanon. Ô, Vitão, como que assim, ó, agora, uma pergunta. Como que um cara que quer fazer um podcast, uma pessoa que quer ter um podcast, como que ela pode ganhar dinheiro com isso? Como que pode ganhar dinheiro? É, como Primeiro que tem que contratar financeiramente? Tem que contratar avocado primeiro. Financeiramente, porque a pessoa ela quer ter ela quer ter essa criação de conteúdo de podcast. Como que ganha dinheiro dentro de um podcast? Cara, basicamente, assim, você pode, como todo um projeto, você pode formatar ele em uma apresentação e levar para as pessoas interessadas a isso. Por exemplo, o teu nicho de aromaterapia. Uhum. Você pega uma apresentação do seu produto. O que teu produto vai oferecer? No caso, o podcast. Cara, o que ele vai ter de benefício? Como é que você vai trabalhar ele? Como é que você vai distribuir? Beleza. Você vai gerar isso de benefício para o patrocinador. Basicamente, ir atrás de patrocinador com uma apresentação. As pessoas falam assim, mas eu preciso ter um piloto. Não necessariamente. Teve pessoas aqui na Avocado já que vieram com a gente e antes de gravar o primeiro episódio,
já tinha... Então, você é a segunda que eu sei, então. Porque a primeira, eu sabia de um outro projeto. Você é a segunda. Então, já é uma coisa que... Eu consegui patrocinador. Na verdade, eu vendi uma ideia, né? Exato. Quando eu cheguei com patrocinador, eu vendi uma coisa que nem tinha. Eu falei, ó, é uma ideia. Você quer entrar? Você quer crescer junto? Começa por aí. As pessoas acham que sempre... Claro, em alguns casos, você vai ter que ter um mínimo valor ali viável, tipo um produto, tal, um modelo para as pessoas comprarem. Mas, como é geração de conteúdo, você pode agregar... As marcas que estão passando aqui, elas estão falando... O que elas estão querendo dizer para as pessoas lá fora? Eu compactuo com o conteúdo que ela gera, com o conteúdo que ela está gerando. Eu compactuo a minha marca com a pessoa que ela é e o que ela quer oferecer de benefício para o público. Então, é basicamente isso que acontece. Sim. Então, as pessoas podem começar ganhando dinheiro com o podcast através de patrocínios que comprem a ideia dessa pessoa, comprem o projeto dessa pessoa e que ela faça rentabilizar isso daqui E aí, depois, mais pra frente, depois que você tiver ali a quantidade de seguidores, que é 1.000 inscritos no canal, você consegue monetizar os vídeos também, né? Então, você ganha com o YouTube. Isso, hoje em dia não é tão viável você esperar ganhar dinheiro dessa forma, porque o YouTube paga muito pouco hoje. E demora, né? Demora um pouquinho. Você precisa ter uma caminhada aí, claro que se você não trabalhar um tráfego pago antes e tal, vai demorar mais um pouco. Se você trabalhar um tráfego, talvez você consiga mais rápido. Mas, a princípio, você começa com um patrocinador. E lá na frente, melhora o teu passe e vende mais caro agora com o público que você tem. Basicamente, a grosso modo, seria isso. Pode fazer a última pergunta? Aí, ó. Ah, para, gente. Vai, vamos à última, então, senão ele vai ficar bravo. Só a última. Não tem só aqui, de gravação, não tem só podcast, né? Tem outros tipos de gravação que a pessoa consegue fazer. Então, como você diz, de podcast? Aqui, por exemplo, não tem só podcast. Tem outras formas da pessoa gravar. Eu não sei, porque quando eu lembro de ter algumas outras opções que eu acabei nem... Na verdade, são gerações de conteúdo que a gente fala. São vídeos curtos para rede social. Além desse estúdio aqui, a gente tem um outro estúdio com chroma key, com fundo branco, fundo cinza e cenários que a pessoa pode ali gravar os seus conteúdos. Então, assim, são formas de você distribuir. Hoje em dia, a moeda que vale na internet... eu gosto dessa frase, né? Em terra de inteligências artificiais, quem tem história é rei. Então, assim, você precisa, de certa maneira, estar na internet com conteúdo. Basicamente com a tua história e com aquilo que você está criando. Então, assim, se você criar um conteúdo bom, seja ele em podcast, seja ele em vídeo curto, seja ele da maneira que for, se for um conteúdo bom, vai vingar na internet. Então, você pode criar de várias maneiras. Ou em podcast, ou vídeos, ou podcasts, no caso que realmente é só o áudio, sem o videocast, né? São várias maneiras. Porque às vezes se a pessoa não quiser criar um podcast de conversar com outras pessoas, entrevistar, ela pode gravar um vídeo dela mesmo, falando sobre um assunto que ela tem autoridade, ou né? até um podcast. Ela pode gravar um podcast sozinha. O que impede? Pode. Aqui a gente tá com a ideia fixada na cabeça que podcast é entrevista. Podcast não é entrevista. Às vezes pode ser sozinho. Exato. Vou pensar em algum aí, hein? Fazer sozinho. Você pensa só, você faz uma caixinha de pergunta lá. Pô, eu vou responder todas essas perguntas em um podcast. Nossa, perfeito. Super ideia. Aí, de graça essa, hein? É isso. Adorei. Gostou? Foi bom, Zanon? Foi bom pra você? Olha lá o joinha dele. Eu falo esse joinha dele. Quando ele faz mais de 3 vezes é que ele não gostou. É que não gostou? Faz 2 só, então, pra gente ficar feliz. Vitão, obrigada por passar aí um pouquinho do conhecimento, contar um pouquinho da sua história, porque a gente não conhece. A gente te vê aqui nessa correria maluca de gravação de tudo, mas a gente não te conhece, assim, como pessoa. Então, isso, pra mim, pessoalmente, é muito importante. Eu vou te fazer uma pergunta antes de acabar, então. A tua impressão mudou? Total. Tá vendo, total. Tá vendo? As pessoas precisam me conhecer porque elas acham que eu sou bravo. Tô te achando fofo agora. Olha lá. Agora só não me chama de urso, que aí vai ficar complicado, agora né? Ficou fofo. Aí fica um ursão. Ai, parece um ursão. Não, mas isso é muito legal, sabia? Porque a gente... não falo nem que eu te achava bravo, alguma coisa, mas é na correria mesmo. A gente sempre te vê aqui movimentando, fazendo as coisas, e quando a gente senta pra trocar uma ideia mesmo, falar sobre a vida mesmo, não só sobre trabalho, é muito legal, né? Fico feliz. Muito bom. Fico feliz. Obrigada. Imagina, eu agradeço o espaço, né, que você me proporcionou. Por incrível que pareça, eu acho que você é uma das primeiras que me convidou. Eu acho que você não é a primeira, é uma das primeiras. Mas não foi muitas pessoas que me convidaram. Fala com a sua primeira pra dar um... Você foi a primeira. Obrigada. Estou muito feliz. Tá vendo? Tá vendo, cara? É assim que faz um bom network. Agora eu tô falando com você mesmo, Danilão. Mas eu apresentei... É isso que é um bom network, entendeu? Pronto. Tem que ter no meio, cara. Eu não convidei o Vitão não me convidou. Foi isso.
É isso. Toma vergonha na cara, vai continuar teu podcast. Então Bom, é vamos isso, lá. Então. Obrigado pela presença. Tamo junto. Se tiver alguma dúvida aí, o pessoal que tá assistindo, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser parte 2 também a gente traz. Porque ele tá sempre aqui no estúdio mesmo, ele mora aqui. Não tô fazendo nada. Então, assim, se tiver alguma dúvida, a gente traz ele de novo. E aí, né? Eu volto só isso. pra responder uma pergunta se tiver. Não, Só uma, qual? não vai ter nenhuma, mas se tiver uma Lógico pergunta, que eu volto. vai, para. Não Qual vai. que é a pergunta? Certeza. Não, o que fizerem, não que... Tá, entendi. Não, que isso. Então tá, ó. Não sou nem tão interessante assim pra responder pergunta. Para, que modesto, gente. Gente, obrigada por quem tá assistindo aí. Vocês gostaram do conteúdo. E se não gostou também, se inscreve, porque é isso, Tem né? que ser assim. Não tem opção. Se inscreve aqui no canal, deixa o like também pra subir o engajamento aí do vídeo. E é isso. Obrigada. Um beijo e até o Obrigado próximo mais uma vez. vídeo. Tchau.